Seitas. À primeira vista, elas são apenas um grupo excêntrico de pessoas com suas próprias convicções. Mas, na realidade, as seitas muitas vezes são extremamente perigosas. Elas destroem a vida de seus membros, atraem pessoas inocentes para o seu domínio e, às vezes, até cometem ataques terroristas ou ameaçam nações inteiras. Por esse motivo, nesse vídeo vamos apresentar algumas das seitas mais perigosas de todos os tempos, incluindo grupos que pretendem evitar um suposto fim do mundo através do suicídio, cultos que exploram crianças e até mesmo uma seita que controla indústrias em todo o mundo. Então fiquem ligados aqui no Vale a Pena Conhecer. Vamos começar esse vídeo com uma seita que tem uma história mais do que cruel, mas um nome bastante inofensivo. A People's Temple, em tradução livre, Templo do Povo. Uma seita que, aliás, não existe mais por uma razão inacreditável. Mas vamos começar do começo. Em 1956, um homem chamado Jim Jones fundou em Indianápolis um grupo chamado People's Temple, com o objetivo de mudar para sempre a política e a sociedade dos Estados Unidos. A seu ver, os Estados Unidos eram um estado fascista que deveria ser libertado a todo custo, a fim de estabelecer uma sociedade anticapitalista e antirracista, de acordo com Jones. Em vez de lutar contra a exploração e a discriminação localmente, ele construiu com seus seguidores uma comunidade distante na Guiana, onde se tornou o ditador supremo, seguindo o modelo da Coreia do Norte. No entanto, em vez de iniciar uma revolução socialista mundial, ele desenvolveu um culto no qual as mulheres e crianças eram constantemente drogadas para serem exploradas e coagidas a cometer várias formas de crimes. Quando isso veio à tona por meio de ex-membros que haviam fugido, e já havia centenas de pessoas fazendo parte dessa seita, o congressista americano Leo Ryan decidiu visitar o local com uma equipe de filmagem para ver a situação com seus próprios olhos. Algo que ele provavelmente não deveria ter feito. Quando Jim Jones e seus seguidores souberam da visita do político, eles o mataram friamente antes mesmo de sua partida. Mas isso não foi tudo. Jones considerou sua missão de lutar contra os Estados Unidos cumprida e tinha um último passo em sua agenda doentia para surtar de uma vez por todas. Em 18 de novembro de 1978, ele obrigou todos os membros da seita a beber um copo d'água com uma cápsula de cianeto, levando à morte em 5 minutos. Aqueles que se recusaram a fazer isso foram forçados ao suicídio com armas apontadas para eles ou simplesmente executados. No total, Jim Jones coordenou o assassinato de todos os membros do Templo do Povo em um único dia, incluindo a si mesmo e 270 crianças. A próxima seita é menos letal, mas, aos olhos de muitos, ainda mais perigosa para a sociedade em geral. Embora seja amplamente condenada em muitos lugares, ao longo das décadas ela construiu uma influência que é considerada absolutamente inaceitável e chocante por muitos. Estamos falando da Igreja da Unificação, mais conhecida como a Seita Moon. A Seita Moon foi fundada em 1954 por Sun Myung Moon, que à primeira vista não parecia um fanático. Na verdade, Moon era um economista que apoiava vários movimentos comunistas na região coreana da época. No entanto, em vez de se concentrar na causa política, ele fundou a Igreja da Unificação no recém-proclamado Sul da Coreia, onde se autoproclamou o Messias. Com seu carisma, ele conseguiu convencer milhares de pessoas dentro e fora da Coreia em pouco tempo de que ele havia sido enviado por Deus pessoalmente para completar a obra de Jesus Cristo. Ele propagava concepções familiares estritamente conservadoras, combatia a homossexualidade e ditava às suas seguidoras com quem e quando deveriam se casar. À primeira vista, isso soa como o cotidiano em muitas seitas. No entanto, com o tempo, o culto da Seita Moon se tornou cada vez mais perigoso. O motivo estava no entendimento econômico de Moon. Já nos anos 60, ele investia de forma inteligente na crescente economia sul-coreana e assim controlava, entre outras coisas, o maior fabricante de armas da Coreia. Na década de 80, sua empresa se tornou tão poderosa que começou a investir globalmente, e Moon se tornou indiretamente o governante do jornal Washington Times e do serviço de notícias UPI em todo o mundo.
Sua influência era tão grande que ele tinha fortes conexões com o presidente americano Richard Nixon e até conheceu Mikhail Gorbachev. No entanto, ao mesmo tempo, Moon foi proibido de entrar em países como Alemanha e Japão, pois ele era repetidamente acusado de jogos psicológicos perversos, manipulação econômica e liderança de uma seita. Embora Moon tenha falecido em 2012, sua seita ainda está envolvida em indústrias globais, controlando, entre outras coisas, todo o mercado de sushi nos Estados Unidos, e supostamente mantém contatos em todo o mundo com grupos de extrema-direita para disseminar sua visão de mundo ultrapassada. Similarmente poderosa e até mais famosa é a Scientologia. E embora esse nome seja conhecido por todos no mundo e muitos acreditem que se trata apenas de um tipo estranho de grupo religioso, a Scientologia é considerada por muitos como uma das seitas mais perigosas do mundo. Além do extremo poder econômico e social que é impulsionado para a comunidade, principalmente por membros famosos como Tom Cruise ou John Travolta, acredita-se que a Scientologia tenha métodos e regras que são absolutamente chocantes. Ao contrário de outras seitas, a Scientologia não é derivada de uma religião existente, mas é considerada por muitos como uma criação totalmente nova da fé, focando na libertação espiritual e no desenvolvimento pessoal. No entanto, para alcançar isso, o movimento supostamente utiliza métodos perversos para manipular seus membros. A atriz Leah Remini, que foi membro da Scientologia por muitos anos, relatou que membros desobedientes, mesmo crianças, eram tratados de forma extremamente cruel. Aqueles que resistem a tal tratamento são proibidos de recorrer à polícia. Segundo ela, membros desaparecem sem deixar rastro ou são submetidos à lavagem cerebral até que mal sejam capazes de tomar decisões livres. De acordo com muitos especialistas, isso tem um objetivo simples. Além do poder exercido, os líderes da Scientologia lucram principalmente com o dinheiro de seus membros. Remini escreveu em um livro sobre sua infância na Scientologia que ela e sua mãe tiveram que viver em extrema pobreza, pois cada centavo ganho tinha que ser entregue à Scientologia sem nenhum tipo de concessão. Se distanciar do grupo também é praticamente impossível. Quando Remini saiu da Scientologia em 2013, ela afirma ter sido ameaçada de morte e que sua carreira de atriz também correu perigo. Alega-se que a Scientologia exerce grande influência em Hollywood, levando muitos a acusar o grupo de pressionar atores, roteiristas e até mesmo produtores a produzirem exatamente o que a Scientologia deseja. No entanto, existem também seitas que representam uma ameaça muito mais evidente para partes inocentes da sociedade. O exemplo mais extremo disso é provavelmente a seita Aleph, conhecida no Brasil principalmente como Seita do Fim do Mundo. A seita Aleph foi fundada no Japão em 1983 e inicialmente buscava reunir elementos do cristianismo, budismo e hinduísmo em uma crença espiritual unificada. Com o tempo, essa mistura evoluiu para uma das filosofias mais brutais e extremas de todos os tempos. Os membros do grupo Aleph acreditavam que o mundo estava à beira do apocalipse há muito tempo. O único ser capaz de impedir essa catástrofe era o fundador da seita Asahara, que poderia liberar os seus seguidores do sofrimento e da dor. Aqueles que se recusassem a segui-lo seriam combatidos, de acordo com os membros. Por essa razão, a seita liderada por Asahara planejou vários ataques com o objetivo de causar danos direcionados à sociedade japonesa. Eles planejavam lançar veneno de balões sobre cidades, importar o vírus Ebola da África ou até mesmo fabricar armas a laser para atacar o povo. No entanto, essa loucura se tornou concreta em 1995, quando ocorreu um ataque devastador no metrô de Tóquio. Naquela época, membros da seita liberaram em vários trens o gás sarin, que age no sistema nervoso, envenenando e ferindo muitas pessoas, algumas fatalmente. Em seguida, ocorreu outro ataque com explosivos, mas felizmente ninguém foi morto. No geral, nos anos 90, a seita Aleph representava a maior ameaça à segurança pública do Japão. Além da Ásia e dos Estados Unidos, também houve movimentos na Alemanha que apresentavam características semelhantes às seitas. Um exemplo é a Comuna 1, que foi uma das mais influentes movimentações políticas da Alemanha Ocidental entre 1967 e 1969. Embora a Comuna 1 fosse, na verdade, apenas uma república de estudantes ativistas políticos e estivesse longe do que entendemos hoje como uma seita, ela era vista com ceticismo na Alemanha nos anos 1960.
O motivo disso estava, por um lado, na maneira como a República vivia. Os moradores consumiam drogas indiscriminadamente e se envolviam em relacionamentos íntimos de diversas formas, sem consideração pelo status dos relacionamentos existentes. O que já era chocante para alguns acabou se tornando uma ameaça séria ao Estado alemão ao longo do tempo. Após o movimento estudantil de protesto de 1968, surgiu na Alemanha a fração do Exército Vermelho, um movimento que buscava alcançar seus objetivos políticos por meio de ataques violentos e sequestros. Embora não houvesse conexões diretas entre o movimento de 68 e a Comuna 1 com a RAF, alguns membros da República foram acusados de solidariedade com a fração do Exército Vermelho. Uma verdadeira seita do espaço de língua alemã é a Ordem do Templo Solar, fundada na Suíça em 1984 e que desafia qualquer imaginação. Aqui também se trata de evitar um iminente fim do mundo. Mas nesse caso, a seita é extremamente perigosa, principalmente para seus próprios membros. A única forma de salvar a Terra do apocalipse é através do suicídio coletivo, ou seja, eliminando os próprios membros. O primeiro caso desse tipo ocorreu em 1994, quando um ramo da seita no Canadá sacrificou uma criança por motivos religiosos. Ao mesmo tempo, 52 membros morreram na sede da seita na Suíça, sendo 45 voluntariamente e 7 de forma não esclarecida. Em seguida, as vítimas foram decoradas com sacolas plásticas para uma cerimônia, alertando o mundo sobre o iminente apocalipse causado pela poluição ambiental antes que a vila inteira da seita fosse incendiada. Como vocês podem ver, as seitas podem ser muito perigosas e, de fato, às vezes estão presentes em lugares inesperados. Portanto, onde quer que vocês estejam e com quem estejam lidando, sempre confiem em seu próprio pensamento crítico e não se deixem pressionar pelo grupo a fazer algo com o qual vocês não estejam verdadeiramente comprometidos. Deixem seus comentários sobre o tema, confiram esse outro vídeo e inscrevam-se no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.